Oi! Estamos aqui mais uma vez, né? Então vamos cantar o Senhor, vou louvar a Deus com corinho, ok? Vamos cantar comigo, bem animado, hein? Gideão tinha o Senhor, Gideão tinha o Senhor. Os midianitas ele derrotou, pois tinha o Senhor. Gideão tinha o Senhor, Gideão tinha o Senhor. Os midianitas ele derrotou, pois tinha o Senhor. Amém? Aprenderam? Então vamos ouvir agora o versículo da palavra de Deus. Está no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 1. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Novamente, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27, versículo 1. Aprenderam? Então, agora nós vamos passar a ouvir a mensagem da palavra de Deus, porque Deus nessa tarde vai nos falar e através da sua palavra nós vamos ouvi-las, ok? Se preparem. Oi, então vocês ouviram o hino, gostaram da musiquinha? Então agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. Então a Bíblia vai nos contar que há muitos anos atrás havia um povo chamado povo israelita. E esse povo, eles estavam vivendo uma situação muito difícil, sabe? Conta a Bíblia que eles estavam sendo perseguidos e os seus perseguidores eram os midianitas, os inimigos do povo de Deus. Estavam perseguindo eles, mas essa perseguição tinha um motivo. E essa perseguição era o pecado, sabe por quê? Eles estavam adorando outros deuses. E Deus não quer que no nosso coração tenha nenhuma outra coisa mais importante que não seja Ele. E assim Deus permitiu que os midianitas então perseguisse o povo de Deus. E como eles estavam na desobediência, que é o pecado, você sabe que o pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz, que não agrada a Deus. É fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Romanos 3,23 diz que todos pecaram, então todos nós somos pecadores. Mas o povo de Deus ali estava adorando outros deuses. Deus estava permitindo aquela situação difícil. E os midianitas passaram então a perseguir, fazia muita perversidade. Roubava os gados dele, roubava as ovelhas, estragava os grãos, as plantações. E por causa disso, o povo passou então a fugir para os montes. E lá nos montes eles faziam covas e abriam cavernas, encontravam cavernas para guardar os trigos, para guardar a alimentação, esconder tudo do povo midianita. E foi nesse período que um homem chamado Gideão estava na sua eira limpando o seu trigo, para também guardar e esconder dos midianitas. Quando de repente apareceu para ele o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor disse assim para ele: Pai seja convosco, homem valoroso. Aí ele falou assim, mas por que que nós... Aí Gideão falou, mas é por que que nós sobreveio toda essa situação contra nós? Aí o anjo falou assim, não tenha medo, porque Deus vai usar você para você livrar o seu povo. Então Gideão disse, então se é assim, eu quero fazer uma prova para com Deus. E disse, Senhor, eu vou pegar uma porção de lã e vou colocar lá no eirado à noite. E eu quero que no orvalho, à noite, deixe essa lã bem molhada e o chão seco. E quando foi no outro dia, Gideão encontrou a lã molhada e o chão seco. Então, Gideão falou assim, Senhor, não fica aborrecido não, mas é mais uma vez, eu quero agora a lã seca e o chão molhado. E assim, por amor a Gideão, Deus fez o teste com ele e permitiu que a lã tivesse seca e o chão molhado. Então Gideão disse assim, então agora eu vou convocar o povo. Aí chamou 32.000 pessoas para poder guerrear com ele. E aí Deus disse assim, Gideão, tem muita gente, Gideão. Você manda aqueles ir para casa, aqueles que têm medo de ir para a guerra, ir para casa. E Gideão então disse assim, aqueles que tiver medo vão para casa. E foram 22.000 para casa. E aí ficaram 10.000. Aí Gideão, agora nós podemos ir para a guerra. Aí Deus disse, não, tem muita gente.
Tem muita gente, sabe por quê, Gideão? Vocês vão à guerra, vão ganhar a vitória e vai dizer que foi vocês que ganharam essa vitória e que não foi eu. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar as pessoas que vai com você. Então, Deus selecionou 300 pessoas para irem à guerra com Gideão. As crianças, 300 pessoas, vocês podem imaginar? 300 pessoas para guerrear com 135 mil homens? Era muita gente. E diz a Bíblia que era tanta gente como a areia do mar. E Gideão com seus 300 iam a esta peleja. Então Gideão ficou todo animado. E então Deus colocou no coração de Gideão para fazer uma estratégia. E veio no coração de Gideão o seguinte: Gideão convocou o povo e colocou nas mãos deles uma trombeta. 300 trombetas foram distribuídas para o povo. Depois Gideão colocou um vaso, o vaso também para ser distribuído. E por último, Gideão colocou a tocha. Olha, criança, olha as armas de guerra que eles iam guerrear contra 135 mil, todos bem armados. Essa era a arma de guerra. Mas o que Deus vai fazer com tudo isso? Deus é poderoso, crianças, vocês vão ver. Então, depois que estava com tudo isso nas mãos, Gideão disse assim: agora eu quero que vocês estejam atentos ao sinal que eu vou dar com a trombeta. Vocês vão tocar tudo de uma vez. Depois, vocês vão quebrar tudo junto o vaso. Vocês escrevem de uma vez e vão levantar a tocha, todo mundo junto. E assim foi feito, crianças, quando os midianitas ouviram aquele barulho e olharam e viram aquele monte de tocha, eles tiveram um susto, ficaram apavorados, começaram a enfrentar um ao outro, estranhar e matavam um ao outro. Gideão, por sua vez, espalhou os homens e disse: não deixa fugir ninguém. E aí, criança, Gideão venceu a batalha. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. E Deus usou Gideão. Mas tem uma coisa também muito importante que acontece na nossa vida. Nós vencemos o pecado, porque um dia Jesus morreu para nos salvar. Pelo seu sangue, ele nos comprou e nos lavou dos nossos pecados. E todo aquele que receber a Jesus como Salvador também tem a vitória sobre o pecado. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Muito bem. Então, nesta hora, nós vamos agradecer ao nosso Deus pela vitória que nós já temos da salvação em Cristo Jesus, ok? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela vitória em Cristo Jesus que o Senhor já nos deu. Nos ajuda, Senhor, a ser encorajado quando o Senhor nos enviar, mandar fazer alguma coisa para Ti. Nos ajude e nos abençoe para que possamos ser obedientes à Tua voz. E fica conosco, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, crianças, nós vamos nos despedindo, tá? E aguardo vocês na próxima reunião, o próximo culto. E que Deus os abençoe. Um beijo para vocês. E tchauzinho. Até a próxima, ok? Tchau.